Bom dia a todos. Bom dia quem está me vendo online e presencialmente. Seja bem-vindo a mais uma videoaula da Escola Dominical com o professor Lucas. Hoje nós vamos continuar o estudo do Evangelho de João. Então, semana passada o Carlos trabalhou o capítulo número 3 do Evangelho de João. Na semana retrasada, o César trabalhou o capítulo 2 do Evangelho de João, né, a parte do discurso específico, né, de purificação do templo, e a gente trabalhou na primeira semana o prólogo de João no capítulo 1. Então hoje nós vamos dar continuidade trabalhando o capítulo 4. A gente vai pegar o trecho, uma parte do trecho do diálogo entre Jesus e a samaritana, que é do verso 19 ao verso 26, tá bom? Então vamos orar antes de nós iniciarmos. Senhor, nós clamamos a Ti, ó Pai, e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar nesta manhã, que não venha ser por força nem forma humana, mas venha ser pelo Teu Espírito, ó Deus, que nos instrui, que nos ensina, que nos exorta e que nos corrige. E que toda palavra dita não venha ser sabedoria, mas venha ser instrução para a salvação da nossa vida e transformação da nossa imagem mais próxima da tua, é o que nós te pedimos, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém e amém. Então vamos lá. Lembrando que, para quem não sabe, nós estamos estudando os discursos de Jesus dentro dos evangelhos, e nós dividimos esse processo em 3 eixos: sermãos, todos esses sermãos, esses 5 sermãos, mais o preâmbulo de Mateus 23, foi o primeiro eixo que nós já trabalhamos na escola dominical, que você pode conferir caso você não tenha visto lá na playlist da Igreja Metodista Central de Ribeirão Preto no YouTube, que o Rômulo muito bem já deixou separado para você, como também nós já trabalhamos as parábolas, as 50 parábolas de Jesus nos sinóticos. Para quem não sabe o que são os sinóticos, são os livros que têm uma base conjunta, tem um contexto conjunto. Então, por isso que tem muitos paralelos, aquilo que eles chamam de uma fonte que. Outros vão questionar um pouco a fonte que, mas que teve um material que teve básico que os 3 evangelhos utilizaram, por isso que eles têm paralelos. Então, a gente trabalhou essas 50 parábolas, também está lá na playlist do YouTube, vocês também podem conferir depois. E agora, nós estamos no último eixo, que é os discursos. Para quem não sabe, o Evangelho de João ele tem uma característica muito específica. Além de ele ser o último evangelho escrito na década de 90, ele é um evangelho que não contém nem parábolas, nem sermãos. O formato dele é próprio, que geralmente são de debates, diálogos, como a gente vê tanto em Nicodemos, como a gente vai ver aqui com a mulher samaritana. E hoje nós estamos na 4ª semana, nós vamos trabalhar nessa 4ª semana o item A, que é João 4, 19, 16, que é a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Na próxima semana, o César vai estar trabalhando João 4, 31, 36, quando Jesus fala sobre a colheita, sobre a ceifa e os ceifadores. Então, vamos começar lendo o texto. Está escrito aqui errado, eu peço desculpas, não é 3:19, é 4:9 ao 16. Eu vou ler um pouquinho antes do 16, do separado, que era do 16 em diante, só para contextualizar para a gente, tá? Então diz assim a palavra de Deus. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeus, pede para beber, a mim que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus, se conhecer o dom de Deus, e é quem o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu ela, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, ao qual ele mesmo bebeu, e assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe
Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não precise vir aqui buscá-lo. E disse-lhe Jesus: vai e chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora tens, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então, eu só queria ler do 9 ao 17 para contextualizar esse parte final, que é o foco da lição de hoje. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoram nesse monte. O monte que ela está se dirigindo é o de Gerazim. Vós, entretanto, ela não está em Gerazim, mas é o monte onde fica o templo dos samaritanos. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, e quando vem neste monte, nem Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e o que importa é que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, e eu que falo contigo. Lembre dessa expressão, eu o sou, né? Ele está dizendo, ele é o eu sou, né? Como a gente lembra lá em Êxodo 3, Êxodo 3,14. Bom, então esse é o texto bíblico de João 4. Vamos começar falando primeiro da contextualização desse texto. Então, após o discurso ali de Nicodemos, Jesus vai partir para Galiléia e lá, ele vai partir para a Judéia e lá ele vai fazer muitos milagres, como também ele vai chamar o povo ao arrependimento e os seus discípulos vão batizar mais pessoas que João e as pessoas vão e quando o texto fala que ele vai batizar mais pessoas que João, significa o tamanho de pessoas que estavam procurando. Então ele começa a ter uma grande notoriedade tanto em Jerusalém, onde o deserto da Judéia era próximo, como também com os discípulos de João, que viam o seu mestre, João Batista, perder cada vez mais presença. João Batista já tinha avisado que isso ocorreria, mas os discípulos de João não tinham entendido. E isso começa a se tornar um problema para Jesus. Por quê? Porque começa a ter uma repercussão tão grande que ele começa a ter problemas com os próprios discípulos de João Batista e com os fariseus. E como Jesus estava ainda no seu primeiro ano de ministério, ele queria evitar esses confrontos, porque a hora dele não era agora. Então, ele viaja de volta para a Galiléia. Nessa viagem de volta para a Galiléia, havia 2 rotas. A rota mais curta, que é aquela que você passaria pela parte de Samaria, e uma rota mais longa que você contornaria essa região para não pisar em Samaria. Por quê? Normalmente os judeus piedosos consideravam até o pó da cidade de Samaria algo infiel, né? Por isso que quando você lembra daquele texto a qual Jesus, no sermão, né, vai falar para os seus discípulos que a cidade que nos receber, para que você bata até as sandálias do pé, né, e que esse pó fique com aquela cidade, essa expressão que Jesus usou era usada pelos rabínicos, que quando você entrasse em Israel de terras né, que não era o povo de Deus, mas eram considerados os infiéis, você batesse as sandálias para que nem o pó dos gentios
dos infiéis ficassem com você, né? E aí eles estão usando a mesma prática com os samaritanos. Por isso que um judeu piedoso não passaria por lá, Jesus passa, porque Jesus ele não vê como o homem vê, ele não vê a parte externa, mas ele vê o coração. E aí eles estavam então em direção a Galiléia e eles vão parar, né, à beira de um poço na cidade de Sicar, onde a tradição vai dizer que esse poço era mais ou menos a 1 quilômetro da cidade de Sicar, né? Eles não chegam a estar na cidade, eles estão à beira da cidade, onde esse poço ficaria a 1 quilômetro dessa cidade, mais ou menos. Jesus se assenta lá, né, no poço, enquanto os seus discípulos vão até a cidade comprar mantimento. Isso é bem comum, né? Ele parar em Samaria, ele passar por Samaria, parar em Samaria e os seus discípulos irem comprar coisas na cidade, né? Porque o judeu não comprava, não fazia relação econômica nenhuma com o samaritano, visto que ele era impuro, então tudo que ele fornecesse seria impuro também. Os arqueólogos não acharam especificamente esse poço que a gente está falando, tá? Ainda que hoje você tenha um lugar onde tenha um poço que é feito posteriormente pela igreja cristã, mas não se sabe ao certo a existência desse poço. Essa região de Sicar, ela é muito importante biblicamente. Por quê? Porque foi quando Jacó ele volta, né? Lembra que ele fica 20 anos nas terras de Labão, em Harã. Lembra que Labão ele é um dos filhos ali, ele é neto de Terá, né? Terá que vai criar essa cidade de Harã, né? Daí Labão ser um dos principais famílias econômicas da cidade, e Jacó ele foge da sua parentela após receber a primogenitura, a bênção de primogenitura de Isaac. Ele engana ali Isaac e ele foge, vai trabalhar para Labão e ele fica 20 anos lá. Depois que ele sai de lá, né, que ele volta com uma parte da sua herança, ele vai ficar nessa região de Siquém, onde Jesus estava. Então é uma região muito importante. Ele vai comprar essa área e vai se estabelecer lá. Essa área era tão importante para Jacó que quando ele vai morrer lá no Egito e ele ora, ele morre no Egito, mas não é enterrado lá, mas ele falece lá, ele está ali com José na época da seca, ele abençoa cada um dos seus filhos e abençoa José, que era o seu filho mais próximo, e deixa de herança para José essa região, né? E quando o povo de Israel sair ali de Israel no Êxodo, né, após as pragas do Egito, José tinha pedido para tirar os seus ossos de lá e enterrar nessa região. E é isso que é feito por Josué na época da conquista, né? Então era uma terra que tinha grande importância bíblica, né? Porque foi terra de Jacó, era herança de José e José tinha sido enterrado aqui. É muito importante essas relações porque a samaritana vai comparar Jesus a esses patriarcas, por isso que eu estou aqui contextualizando. E quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram um povo que ficou em Israel após o exílio, seja o exílio da cidade do norte, seja o exílio da cidade do sul, do reino de Judá. Quando os judeus do reino de Judá retornam lá com Neemias, depois Esdras, Zorobabel antes, depois Neemias e Esdras vão atuar juntos para reconstruir o templo, os samaritanos, que foram os judeus que ficaram naquela região, não vão ajudar esses judeus de Judá a se estabelecer em Jerusalém e reconstruir o templo. Na verdade, eles vão tentar fazer que isso não desse certo, tá? E
E por que disso? Porque essa população que ficou lá acabou se mantendo com poder. Só que essa população que ficou em Israel, ela acabou sendo misturada com o povo assírico e com o povo depois persa. Que acontece? Quando você tem um exílio, é uma estratégia para você evitar revoltas. Então você tira um povo de uma região e passa para outro lugar, e você envia pessoas para essa região para impor a sua cultura. Então essa região da Samaria, ela já não vivia segundo as regras de Deus. Ele já tinha um sincretismo entre o judaísmo e o paganismo. Mas essa região é que tinha a governância dessa província. Quando Neemias é enviado para reconstruir Jerusalém, ele recebe cartas aonde agora Jerusalém vai se organizar por si só. Então enfraqueceria o poder dos samaritanos. Então os samaritanos fizeram de tudo para que os muros não fossem construídos e nem para que o templo fosse levantado. E aí, por isso, você gera uma rixa muito grande entre samaritanos e judeus. Judeus vão considerar, então, os samaritanos como alguém que estavam contra a vontade de Deus, que foi ordenada por Neemias e Esdras, e por isso eles foram considerados, entre aspas, excomungados, ou seja, eles foram considerados um povo que não é o povo de Deus, é um povo misturado, é um povo que não recebe a vontade de Deus, tá? E isso vai ficar tão forte que mesmo com a reconstrução do templo, os samaritanos não vão reconhecer o templo, a autoridade do templo de Jerusalém. Por isso, quando essa região da Palestina estiver dominada por Alexandre o Grande, Manassés e irmão do sumo sacerdote vai acabar fazendo uma aliança com os samaritanos para ir até Alexandre o Grande, pedir permissão de criar um templo próprio samaritano, que vai ser no Monte Gerizim. Lembra que esse Monte Gerizim é onde você tem, por exemplo, o sacrifício quase o sacrifício de Isaac, é onde você tem as bênçãos em Deuteronômio. Então é um monte que já tem um histórico bíblico, mas não é onde Deus mandou construir o templo, que seria no Monte de Moriá, onde está o templo de Jerusalém. Mas eles constroem, então, nesse monte que tinha esse entendimento que deveria ser lá e não no Monte de Moriá, e eles constroem um templo para rivalizar contra Jerusalém, de tal forma que esse sumo sacerdote se autoproclama, esse irmão do sumo sacerdote, Manassés, se autoproclama sumo sacerdote desse templo, e ele consegue cooptar levitas e sacerdotes de Jerusalém para servir no templo. E como que ele consegue cooptar? Permitindo que esse sacerdote casasse com mulheres que não eram judias, algo que era proibido pela lei. E aí você tem do século 3 a.C. até o século I, como quem está no texto bíblico, essa divisão entre o templo em Gerizim e o templo em Jerusalém. E isso ainda piora, porque quando você tem a revolta ali dos Macabeus, João Hircano ele vai destruir o templo de Samaria. Então, a rivalidade era tão grande que na revolta dos Macabeus, os Macabeus vão destruir o templo de Gerizim. Lembra que os Macabeus eles são contra a helenização da Palestina, eles conseguem se tornar independentes, criar uma própria monarquia, a monarquia dos amorreus, e uma das medidas deles também para manter o povo voltado a Deus é destruir o templo de Samaria. Então, para você ver como a rivalidade era forte. Só que na época de Jesus, esse templo tinha sido reconstruído. O mesmo Herodes o Grande que refez, né, um templo novo, que é o templo de Herodes o Grande, que é o templo que você vê na época de Jesus, o mesmo Herodes o Grande também vai reconstruir o templo de Gerizim. Então, nesse momento havia os dois templos, tá? Então, o povo samaritano era um povo que
que era considerado impuro pelos judeus, por causa de ter sua ancestralidade duvidosa, já que o povo ficou lá, se misturou com os povos assíricos e povos persas. Tinha uma teologia que eles consideravam imprópria, porque não que os livros deles não eram canônicos, que era a própria Torá, mas a maneira que eles interpretavam a Torá, eles consideravam imprópria, já que os samaritanos não aceitavam a Talmud rabínica, né? Eles tinham uma própria tradição oral. Mas eram monoteístas, ainda que tinha aqui, ó, colar algumas coisas bastante esotéricas. E ainda não aceitavam o Templo de Jerusalém, nem a autoridade de Jerusalém, nem a autoridade dos rabínicos. Então havia uma divisão tanto de templo como de interpretação das escrituras, como de representação das autoridades religiosas. Então havia uma diferença de templo, havia uma diferença de interpretação das escrituras e havia uma diferença das autoridades, quem era a verdadeira autoridade religiosa. Por isso que eles eram tão rachados entre eles, tá? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Ficou claro? Posso continuar, pessoal? Deu para entender aí a diferença dos samaritanos? Beleza. E aí a gente entra no contexto do encontro entre Jesus e aquela samaritana. De acordo com as escrituras, Jesus parou ali à beira do poço, bastante cansado e com sede, de tal forma que ele fica sentado ali, esperando seus discípulos irem comprar mantimento na cidade a 1 quilômetro, a cidade de Sicor. E o horário que ele estava ali, a Bíblia dizia que era por volta de a sexta hora, ou seja, por volta de meio-dia. Esse horário de meio-dia é um horário de, obviamente, sol alpino, e por isso não era comum ter ninguém tirando água do poço, senão talvez pastores. Não era comum uma mulher. Mas Jesus encontra ali uma mulher. E por que que aquela mulher estava nesse horário pegando água no poço? Normalmente, as mulheres não iam sozinhas a buscar água no poço, porque era arriscado, ou alguma coisa poderia acontecer com ela. Então elas iam em grupos. E ela estava sozinha. Outro elemento que chama atenção é que essa mulher, ela vai ao meio-dia. Como eu disse, não é um horário comum de buscar a água. Geralmente as mulheres iam ou no início do dia ou no fim do dia. Por quê? Porque é onde você não tinha esse sol forte, tá? E aonde havia mais segurança, que não havia os homens já trabalhando, né? Então elas não seriam notadas, não seriam ninguém era mais seguro para elas. Além de que não seria comum ela pegar água nesse poço, porque esse poço está muito longe da cidade, é a 1 quilômetro. Então, provavelmente era um poço usado por homens somente, por pastores. Então, que não é comum, né? Porque não é bom para uma mulher estar num lugar ali. E por que que essa mulher vai buscar água, então, num lugar, num horário diferente, sozinha, né? E num poço que não era comum mulheres? Porque ela não queria ser vista pelas mulheres. Provavelmente ela era uma pessoa rejeitada pela própria população samaritana, e a gente vai saber mais para frente por quê. Mas ela era uma mulher que provavelmente tinha bastante hostilidade contra ela, bastante crítica contra ela, pelo jeito dela viver, que a gente vai ver para frente. Por isso que ela preferia não ter essa hostilidade, essa crítica, ela preferia ir no horário incomum, num lugar mais longe, num poço não comum. E, de repente, ela encontra um homem, e não é qualquer homem, um homem judeu, né? Claro, além de ser um homem judeu, é Deus, né? Jesus Cristo, mas assim, já era ruim ter um homem ali para ela. Mas ainda de ser um homem, era um homem judeu. Por que, Lucas? Primeiro, se for um pastor,
e não for um judeu piedoso, poderia mexer com ela. Se fosse um homem piedoso não falaria com uma mulher desacompanhada. Nenhuma mulher sozinha falaria com um homem desacompanhada. Isso seria, para os dois, uma prática impura. Por isso que quando Jesus pede água para ela, ela fica tão incomodada. E mais, além de ser um homem falando com uma mulher desacompanhada, também é um judeu. Lembrem que eu já disse, um judeu não falaria com um samaritano, não teria negócio com um samaritano, não passaria no território samaritano e muito menos beberia uma água dada por um samaritano, porque ele ficaria impuro. Né? Os textos rabinos dizem que sentar com os samaritanos é como sentar com os porcos. Para você entender, lembra que o porco é um animal impuro para o judeu. Então, para você entender a noção de impureza que era um samaritano para um judeu. Então, ela fica aflita com a fala de Jesus. Por quê? Porque ele é um homem desacompanhado, ela é uma mulher desacompanhada, não era algo comum de uma pessoa piedosa, e um judeu. Por isso ela começa a pensar, nossa, mas qual é o propósito desse pedido? E aí eles começam a falar sobre água. E por que a mulher fala, né? Jesus responde algo que não tem a ver com a água de beber, mas ele começa a usar o conceito água viva. Por que Jesus entra nesse tema? Porque água viva é uma expressão no hebraico que tem um sentido diferente de apenas água. Água viva significaria água fresca, água da nascente, uma água melhor para se beber, uma água de melhor qualidade, diferente de uma água parada, que não seria uma água tão boa para se beber e nem de tanta qualidade. Mas além dessa diferença da expressão água viva e água parada, a expressão também água viva é bastante específica do Antigo Testamento. Por quê? Água viva significa vida, significa regeneração, significa salvação. E quem era o doador disso? Deus. As Escrituras, como você vê aí, em Gênesis 1, 2, Salmo J33, Isaías 42, 5, fala que Deus é o doador dessa água viva, porque é Deus que é a fonte, é Deus que é o doador da vida, né? Dessa água que gera vida. E também essa expressão água viva é uma expressão comum de Números 28:11. Lembra quando o povo está andando no deserto há muitos dias sem água e ele acaba reclamando, acaba murmurando contra Deus e Deus manda Moisés tirar a água de uma pedra. Né? Não é aquele momento que Moisés bate na pedra, tá? Mas aí Deus manda Moisés tirar a água da pedra. E aí essa água pode trazer o refrigério do povo. Então ele também faz uma alusão a essa água que trouxe refrigério a um povo que estava sofrendo. E essa expressão também era uma expressão comum dos profetas. Perdão. Jeremias 2,13 faz referência a ela, de que o povo de Israel havia abandonado a fonte de águas vivas, ou seja, a vontade de Deus. Como também Isaías 12,3 vai falar que nos últimos dias, que é essa expressão últimos dias, é uma expressão profética específica da vinda do Messias, e nessa vinda do Messias, as águas da fonte da salvação seriam servidas para todo o povo. E também é uma expressão de um pensamento rabínico da época que entendia que no momento que o Messias viria, ele traria a água viva, ele traria a salvação.
né? Como a gente também pode lembrar daquele salmo que diz: bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito é o que nos salva, né? Então lembra que a água aqui também tem sentido de salvação. Então, quando Jesus está falando de água, o que ele está falando? Ele está falando da cura daquilo que é mais precioso no interior do indivíduo, que é a sua vida, que é a cura do seu pecado, que não é apenas um refrigério como daquele povo, mas é o retorno a Deus, como diria Jeremias, e a salvação das suas almas, como diria Isaías. Por isso, o único que poderia oferecer isso ao povo seria o Messias, o ungido do Senhor, Jesus. É essa a resposta de Jesus. Se beber desta água, essa água viva, não terás mais sede. Ele está dizendo algo espiritual, ainda que a mulher entenda como algo natural, assim como Nicodemos no texto de João 3. E no Evangelho de João, ele vai, por isso, aludir muitas vezes Jesus Cristo ao Criador e o doador da vida. Por isso, muitas expressões vão estar relacionadas a Jesus como Salvador, que traz a água viva e não só traz a salvação, mas essa água viva não é só apenas a salvação, mas é a salvação e o envio do Espírito do Senhor sobre nós, o Espírito Santo, que irá não apenas, então, nos curar do nosso pecado, mas nos converter, como diz lá em Joel. Por isso, essa água suplementaria qualquer sentido cerimonial que o templo tinha para quando você estava impuro, você deveria entrar no tanque, ou das águas que os patriarcas tiraram. Vamos lembrar que há, tanto nas histórias de Jacó como nas histórias de Abraão, problema de poços d'água por causa das mudanças deles tiveram para a região ali na Filistéia, quando eles ficaram um tempo em Hebrom. E lá Deus faz com que eles descubram poços e esses poços vão fazer prosperar. Então seriam poços levantados pela providência de Deus. Então eram poços muito mais importantes que aqueles da providência de Deus que fez Abraão e Isaac prosperarem. E muito mais um poço humano que alimenta a sua alma. Então essa água que Jesus está anunciando é a água da salvação, é a água da regeneração e do Espírito de Deus. Ou seja, Jesus está inaugurando para aquela mulher a nova era de Cristo, fazendo uma clara alusão a Isaías 35, porque eles beberão dessa água e nunca sentirão fome e nem sede. E um outro texto de Isaías 55, bastante conhecido, é uma água universal, onde o texto de Isaías diz: vinde a mim, todos que têm fome e sede, vinde às águas, bebei dela. Né? E no verso 3, e a vossa alma viverá. Ou seja, as águas do Senhor são oferecidas para todo aquele que se regenera, todo aquele que quer ser regenerado e salvo pelo Senhor. Então, quando Jesus está aqui respondendo que ele oferece a água viva, ele está anunciando a nova era em Cristo. Ele está falando: é os últimos tempos, eu sou o Messias e eu tenho a água para curar a sua insatisfação, a sua crise existencial. Vamos lembrar que essa mulher não tinha um marido, ela já estava no quinto marido, né? Ou seja, uma mulher que estava vazio em si, procurando um relacionamento, a completude da sua alma. Vamos lembrar que ela não estava casada com esses homens, então ou ela poderia ser uma mulher da vida, ou uma mulher apenas desvairada que está ali substituindo o seu interior com homens. Então é uma mulher que tem sede, uma sede existencial, uma sede profunda da sua alma, que a única que poderia curar seria a água de Jesus, a água que traria propósito, a água que purificaria os pecados, a água que traria o Espírito Santo
e a regeneração da sua vida. É essa água que os textos de Isaías apontam e que Jesus alude nesse contato entre os dois. E isso é muito interessante, porque a gente acabou de falar do encontro de Nicodemos e depois vem a mulher samaritana, figuras totalmente opostas. E preste atenção que no Evangelho de João, a primeira vez que Jesus se revela como Messias é aqui. A primeira vez que Jesus se revela como eu sou, como bendito do Senhor, como enviado, é aqui. E interessante que ele passou uma noite inteira falando com Nicodemos e ele não se revelou. Ainda que ele fala da missão do filho, ele não fala da missão do filho na primeira pessoa. Ele fala numa terceira pessoa. Ele fala do que o filho viria a fazer, mas ele não fala que é ele não dá uma resposta clara. E para essa mulher, para essa samaritana, ele dá. E isso é muito interessante, porque enquanto Nicodemos era não só um fariseu, mas ele também era sacerdote, membro da principal corte de Jerusalém, o Sinédrio, tinha provavelmente relações próximas com Herodes, o governador. Você vê isso lá quando ele pede o corpo de Jesus. Mestre de lei, ou seja, ele era um doutor ordenado. Ele não era apenas fariseu, mas ele era um escriba, um doutor ordenado. Então ele era um teólogo, era um devoto e um ministro de Deus. Mas Jesus não se revela para esse homem diretamente. Jesus se revela para uma mulher samaritana, que era considerado impuro. E não era apenas qualquer samaritano, era um samaritano que era visto pelos próprios samaritanos como uma pessoa de não boa fama. Por isso que ela ia naquele posto e naquele horário, porque ela tinha tido relacionamento com vários homens, como você vai ver lá no verso 17 ao 19, desculpa, 16 ao 18. E uma pessoa provavelmente que não era nem alfabetizada. Interessante. Mas por que disso? Porque ali havia uma mulher sedenta. Ali havia uma mulher sedenta. Enquanto Nicodemos, em todo o seu formalismo religioso, não conseguiu entender Jesus além de um mestre, aquela mulher samaritana, ainda que inicialmente viu Jesus como um profeta, ainda que inicialmente não entendeu ele como filho de Deus, ao Jesus se revelar a ela, ela aceitou. E não só aceitou, como levou toda a sua aldeia a ver Jesus. Havia uma mulher de coração sedento. Por isso que Jesus foi a Samaria. Por isso que Jesus se assentou naquele lugar, esperando que essa mulher de coração sedento aparecesse para ser transformado. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Porque o Senhor não vê como os homens a aparência, mas ele vê o coração. Ou seja, o amor de Deus não conhece limites, transcende barreiras de raça, gênero, status social, posição social e tradição religiosa. Por isso, estejamos sempre prontos a falar a palavra de Deus, porque qualquer pessoa pode ser como essa mulher samaritana sedenta da palavra. E sempre são as pessoas que mais nós não imaginamos estar sedento. E aí Jesus veio no versículo 19, respondendo à mulher, qual será o monte que devemos adorar? O de Jerusalém ou de Gerezim? Ela não fala Gerezim, esse monte, né, mas ela está se referindo a Gerezim, ou o de Jerusalém. Basicamente, o que ela está falando? Qual que é o povo de Deus? Né? Não é só o templo, qual que é o povo de Deus? Somos nós os judeus. E Jesus não dá uma resposta apenas dizendo, é os judeus. Não. Ele traz uma expressão temporal duas vezes. Você vê na resposta dele já no verso 21, dizendo, mulher,
acredito no que digo, vem a hora. Ele começa, vem a hora. E ele repete essa expressão do tempo no verso 23. Mas vem a hora e já chegou. O que é essa expressão adverbial de tempo aqui? Jesus está anunciando àquela mulher que a era messiânica se inicia com ele. Então, essa afirmação adverbial de tempo, ele está apontando para a destruição do templo de Jerusalém, porque ele diz que agora não importa de Gerazim e Jerusalém, que vai chegar a hora que não importa o de Gerazim ou de Jerusalém, porque de Jerusalém vai ser destruído, e mais do que o Jerusalém será destruído. Jesus agora vai ser o verdadeiro templo. Ele disse, aquele templo será destruído e em 3 dias ele refará. Ou seja, ele vai morrer, ele vai pagar os pecados e agora o novo templo é Jesus Cristo. E nós também somos esse templo porque quando cremos nele, o seu Espírito habita em nós. Então não importa mais o tempo. Então Jesus está anunciando 2 elementos: o escatológico da destruição do templo, do não aceitação da comunidade de Israel mais como povo de Deus, mas o povo de Deus vai ser aquele que aceita o enviado do Senhor, não importando origem, não importando localização geográfica, não importando nada. E esse que aceita agora se torna a nova comunidade de Deus, não tendo ligação geográfica, ética e nem nacional. Então, Jesus está dizendo, mulher, isso não vai importar mais agora, porque eu cheguei e eu vou consumir todas as coisas estarão consumadas em mim. E quando todas as coisas estiverem consumadas em mim, nada disso mais importará, porque nem a tradição judaica, nem a tradição samaritana busca o Senhor como Deus quer. Agora, vocês crendo em mim, vocês poderão se tornar verdadeiros adoradores. Por isso que Jesus usa essa expressão adverbial, é chegada a hora. E quem seriam, então, esses verdadeiros adoradores que Jesus vai falar, né, no verso 23 e 22, né? Ainda que ele fala que a adoração veio dos judeus, né, vocês adoram o que não conhecem, mas os judeus adoram o que conhecem, mas vem a hora em que os verdadeiros adoradores, por que verdadeiros? Por que ele usa essa expressão verdadeiros adoradores? Porque ele está referindo a resposta à mulher. Nem Jerusalém e nem Samaria são verdadeiros adoradores. Ainda que os judeus adorem tendo conhecimento e os samaritanos sem conhecimento, os dois não adoram verdadeiramente a Deus. Porque o único caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. O único, aquilo que Hebreus vai falar que não é o templo que era a sombra, que era o templo do tabernáculo, mas o templo que é a verdadeira imagem, que é Jesus Cristo. Ele nos permite entrar diante de Deus diretamente, por isso que o véu se rasgou. Então, ele é o verdadeiro templo, ele é a ressurreição de vida. E o que ele está dizendo, então, mulher, agora, quem me aceitar, eu que sou o verdadeiro templo, eu que sou o verdadeiro Messias que veio redimir todas as coisas, quem crer em mim me receber a meu sacrifício na cruz como a minha ressurreição, esse vai ser o verdadeiro adorador. Ou seja, por isso, novamente, a expressão adverbial de tempo é fundamental aqui. Por quê? Porque nós só podemos se tornar verdadeiros adoradores se nós cremos em Jesus, no seu sacrifício na cruz, e o sacrifício da cruz nos justifica do nosso pecado, ou seja, não há mais divisão entre nós e Deus, por isso que nós não podíamos ser verdadeiros adoradores, porque há uma divisão entre nós. Agora, o sangue de Jesus nos justifica, por isso o véu se rasgou, nós possamos entrar diante do Pai
e agora somos adotados como filhos. E como filhos falhamos diante do Pai e recebemos a sua salvação, como também o seu Espírito. E é esse Espírito que nos permite nos sermos regenerados. Então, quando Jesus fala, agora é chegada a hora dos verdadeiros adoradores, de quem que ele está falando? De todo aquele que o recebe. E o recebendo é justificado, é adotado, é feito filho, é salvo, o véu rasga, pode se chegar ao Pai, então o Espírito estará sobre ele. Então, não é judeus nem samaritanos, mas aqueles que me recebem. Por isso, ele vai deixar isso mais claro quando ele vai falar a expressão Deus é Espírito no verso 24. Deus é Espírito, é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Por que Jesus está falando Deus é Espírito? A palavra que ainda que é a mesma, pneuma, ele não está se referindo ao Espírito Santo. Ele está se referindo a um atributo de Deus, algo que não é material. Ele não está falando que Deus é um dos espíritos e há muitos espíritos. Não. Ele está dizendo que Deus não é algo material. Deus não é algo limitado nas percepções humanas. Deus não é algo determinado entre um espaço e tempo. Tenta entender como era na antiguidade. Na antiguidade, uma divindade tinha um espaço e um tempo, ou seja, ele era uma escultura que você só poderia adorar no templo. Então ele tem um espaço-tempo determinado. Então ele tinha uma forma de uma escultura e um lugar de adoração. Ainda que o samaritano e o hebreu não tinham uma imagem, ele tinha um lugar. Ele tinha um espaço e tempo. E Jesus está dizendo, agora os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. Por quê? Porque Deus, sendo espírito, ele não é determinado por coisas materiais. Por isso que Deus já avisava, eu não posso habitar em templos humanos. Porque Deus não é algo limitado às coisas humanas, ele não está limitado às coisas materiais. Por isso que quando ele usa a expressão Deus é espírito, ele está dizendo eu não sou algo material, eu não sou algo limitado ao espaço-tempo, eu não sou algo limitado por coisas humanas. E isso reforça a resposta àquela mulher, que não são os judeus que estão corretos e os samaritanos que estão errados, nem os samaritanos que estão certos e os judeus estão errados, ainda que os judeus tenham conhecimento e vocês não. Agora, nesse novo tempo de Cristo, não importa mais o lugar, não importa mais o espaço e não mais importa o povo, porque aquele que me adorar de espírito em verdade será o verdadeiro adorador. Então perceba que esses três adjetivos, verdadeiros adoradores, essas três expressões, né? Verdadeiro adorador, depois Deus é espírito e espírito em verdade configuram o que seria os chamados a adorar a Deus em espírito e em verdade que ele fala, né, que o Pai está à procura. Ou seja, verdadeiros adoradores porque reconhecem a Jesus como bendito do Senhor, que regenera todas as coisas, que entrega a vida. Deus é espírito, então esses verdadeiros adoradores que reconhecem Jesus, não importa aonde eles estejam, não importa qual é a sua origem, não importa quem eles sejam, o lugar que eles estejam, eles podem adorar a Deus, porque Deus é espírito, ele não está preso ao espaço-tempo. E aí vem a última expressão que fecha essa ideia, que é espírito em verdade. E aí, essa expressão espírito e verdade, ela não pode ser analisada separada, não dá para a gente olhar a palavra aqui, espírito, pneuma e aliateia. Não dá para estudar esses dois termos separadamente. É uma coisa só. Então, não são duas características, é uma expressão única. E o que ela quer dizer, Lucas? Ela quer dizer que uma adoração centrada em Deus. Por que centrada em Deus? Porque recebe
o enviado do Senhor. Recebe o enviado do Senhor que vem pagar o alto preço por nossos pecados, purificar-nos então de todo o nosso mal e nos tornarmos justificados. Ou seja, é uma adoração centrada em Deus, porque revela a verdade, quem é a verdade? Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo nos religa a Deus, e nos religando a Deus, ele nos faz, então, adoradores que não precisam de intermediários, não precisam de véus, podemos ser adotados como filhos de Deus, e não só falarmos de face a face, entre aspas, com Deus, mas sermos cheios do teu Espírito, recebermos o seu Espírito. E do seu Espírito podemos nascer de novo, como ele tinha dito a Nicodemos no capítulo anterior, ou como o apóstolo Paulo gosta de falar, termos o nosso coração circuncidado pelo Espírito, fazendo uma clara alusão a Joel, ao profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor escreveria os mandamentos nos nossos corações. Então, espírito em verdade significa estar centrado em Deus, porque conhece a figura do seu enviado Jesus Cristo, que paga o nosso pecado, nos liga a Deus, o véu se rasga e agora podemos falar diretamente com Deus e receber do seu Espírito, a qual nos regenera e nos vai se circundir. Dessa forma, não é mais importante as coisas externas, seja a localidade, seja a cerimônia, seja os rituais sacrificiais. O que importa é o que está no coração do homem. Por isso que lá o salmista já indicava um coração quebrantado diante do Senhor, ele não rejeitará. Então a verdadeira adoração é aquela que reconhece a Cristo. Mas para reconhecer a Cristo, deve ser um coração verdadeiro, sincero, que reconhece o seu pecado, que se reconhece como pecador e que se quebra, e que se esvazia dos seus desejos humanos e se volta ao ensino de Deus nas Escrituras e no Espírito Santo. Então, quando ele fala em uma adoração em espírito, em verdade, significa uma adoração que se arrepende da sua forma pecadora, que se esvazia, então, do pecado e que se enche do novo homem, se reveste do novo homem, feito à imagem e semelhança de Deus. Isso seria adorar em espírito e em verdade. E aí ele reforça essa ideia no verso 24, dizendo que Deus está à procura dessas pessoas que estão, e aí você vê a sinergia, né? Que estão, Deus está à procura das pessoas que respondem à graça de Deus, que é a graça preveniente, ao receber é a graça justificadora, e ao receber e crer, vai começar a ter o processo de santificação, porque ele vai se esvaziar de si mesmo e buscar as coisas do alto, como lá está em Colossenses 3,3, e se vestes, né? Esse termo aqui no grego, ele está dizendo que é uma coisa que você faz diariamente, né? Você vai trabalhar, você se veste todo dia. Você se reveste diariamente desse novo homem, feito à imagem e semelhança de Deus. Então, a verdadeira adoração não importa mais localidade, cerimônia, nem rituais, importa o coração do homem. E o que tem que ter nesse coração? Quebrantamento, aceitando, como você vê na cruz, a cruz, aceitando o pecado como pecador, se esvaziando aí das coisas mundanas e se enchendo das Escrituras e das coisas do Espírito. Então, isso é adorar em espírito e em verdade. Então, adorar em espírito e verdade não é pular, não é cantar, não é dar cambalhota, não é gritar. Pode ser tudo isso, pode, desde que seu coração, nesse momento que você está pulando, gritando, rodopiando, dando um duplo carpado, estar fazendo isso num desejo de se esvaziar, de se arrepender e se encher e exaltar a Deus. Então não importa o externo. Então você pode estar adorando em espírito e verdade sentado, em pé,
andando, olhando para a paisagem, ouvindo as escrituras, adorar em espírito e verdade, é um ato de regeneração do homem. Entende? Então, não importa questões externas, porque nem judeu nem samaritano tinham formato. Como nós não temos o formato hoje. Porque o formato não é externo, é interno. E o que o Pai está procurando? Corações que estejam desejosos e sedentos de serem transformados, como aquela mulher samaritana. E aí, terminando o texto, a gente vê o verso 25 e 26, em que a moça, acho que a dona Aide está batendo, ela bateu na porta. Desculpa, no verso 25, diz a palavra de Deus que a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo, e quando ele anunciar todas as coisas, então aquela mulher, ela entende que esse momento de regeneração, a qual Jesus está anunciando aqui, que não importa o tempo, viria com o Messias. Ela mais ou menos entendeu. Ela mais ou menos entendeu isso. Ela entendeu a vinda de que esse momento que Jesus está anunciando não importa os templos mais, não importa o externo, mas o que Jesus veio trazer. No entanto, ela não reconheceu naquele exato momento que Jesus é essa pessoa. Tá? Por isso que ela fala, eu sei que virá o Messias e vai esclarecer todas as coisas, que vai anunciar todas as coisas. É importante entender uma coisa aqui. A expressão aqui, Messias, ela não tinha na teologia samaritana. Normalmente usavam a expressão Taheb, que seria restaurador. Por quê? Vamos lembrar, os samaritanos não aceitam os livros proféticos como bíblicos, como canônicos. Eles só aceitam a Torá, eles só aceitam os 5 primeiros livros. E lá na Torá, lá em Deuteronômio, essa palavra Tahab, ela está aludindo à figura de Moisés, quando Moisés anuncia que viria um ungido que seria um profeta semelhante a ele, mas superior. Ou seja, por isso que Tahab é o restaurador. E como tal, eles não viam como os judeus como um rei davídico, né? Um rei descendente de Davi que vai restaurar militarmente todas as coisas. Não. Eles viam como um mestre, assim como Moisés. Então, por isso que, ainda que o João usa a palavra Messias, provavelmente ela não deve ter falado Messias, ela deve ter falado Taheb. E por isso que ela fala Taheb no sentido de restaurar, né? Ele veio anunciar, ou algumas traduções está esclarecer, né? Porque ela entende o Messias como um mestre e não como um senhor de guerras, aí, o que vai restaurar com a força, tirando o domínio de Roma. Então ela entendia que esse Messias iria esclarecer tudo como Jesus estava falando, mas ela ainda não entendia que esse que iria esclarecer era Jesus. Por isso Jesus responde no verso 26, dizendo eu sou. E essa expressão lembra, os samaritanos consideravam só os 5 primeiros livros como canônicos. Então a expressão eu sou, o que ele está querendo dizer? Ele está usando a mesma expressão que você vê no Antigo Testamento, que é a expressão a qual Deus se refere a Moisés quando Deus chama Moisés na sarça ardente. Então, quando ele usa a expressão eu sou, ele está se comparando à autorrevelação de Deus. Por isso ele diz, eu sou o Messias. Eu sou este que está falando você. Esse Messias que está falando que vai esclarecer de todas as coisas. Esse sou eu. Esse eu sou. É esse eu sou que fala contigo.
Por isso que ela entende, por isso que ela fica abismada e chama a população. E é aí toda aquela população reconhece também Jesus como Salvador, né? Porque eles dizem, né, depois mais na frente, que eles tinham ido até lá por causa das que a mulher disse, mas agora eles vêm com seus próprios olhos, diz as Escrituras. Então, o Messias, né? Aqui Jesus se anuncia como Messias, porque essa mulher entende a mensagem, entende que o filho viria a restaurar todas as coisas e que ela estava sedenta, como ela já falava, me dá de beber dessa água, como ela diz aqui, eu estou esperando esse Messias que vai restaurar todas as coisas. Por isso Jesus se revela. Você está sedento? Você quer água viva? Você quer esse Messias? Então ele está aqui aos seus olhos. Eu sou. E aí fecha o texto, né? Fecha o discurso. Depois, no texto posterior, que será o César, vai falar um pouco, né, do que Jesus fala quando essas vidas são salvas, que é a questão da ceifa e dos ceifadores. Tá bom? Então, o que nós podemos aprender desse texto, né? A primeira coisa, preste atenção, aquela mulher estava sedenta, aquela mulher, ela queria o suprimento da sua alma, ela estava suprindo a sua alma com coisas erradas, né? E aí, qual é a minha primeira pergunta? O que nós temos tido sede? Ou seja, o que tem movido a nossa alma? O que a nossa alma tem se suprido? Será que nós temos suprido a nossa alma como aquela mulher, com coisas erradas, ao invés de estarmos suprindo com a água viva que Jesus anuncia? Será que nós estamos buscando coisas eternas ou coisas passageiras e transitórias que nos levam a nada? Né? Ao mesmo tempo que o texto profético fala que aquele que beber dessa água não terá mais sede, em outro momento, aqueles que não procuram a água do Senhor, eles diz que eles comerão e continuarão com fome. Eles beberão e continuarão com sede. Eles dormirão e continuarão com sono. Ou seja, eles nunca serão supridos. Por quê? Porque eles não estão na água viva. E aí fica a primeira questão: o que nós temos tido sede? E será que nós temos procurado o suprimento nas águas vivas? Segunda questão que a gente pode levantar desse texto: será que nós somos verdadeiros adoradores? Ou seja, aqueles que buscam espírito e verdade? Ou seja, aqueles que estão se esvaziando de si mesmo e aceitando a revelação das Escrituras de Deus para nós? Será que nós estamos aceitando? Será que nós estamos deixando Deus nos transformar? Será que nós estamos deixando Deus entrar nas partes mais profundas das nossas vidas? Ou nós somos como aqueles judeus com um coração endurecido, que não se quebranta mais, que resiste? Lembre-se, Deus não está procurando coisas externas, Deus não está procurando pessoas que gritam ou pulam, ou nem pessoas que ficam caladas. Esse não é o ponto. Você pode adorar a Deus em espírito e verdade pulando ou não pulando. Você pode adorar na igreja, espírito e verdade, ou em casa. Não importa o lugar, mas o seu coração, que é o mais importante, tem que estar se esvaziando e recebendo a palavra de Deus do Espírito Santo. E aí fica a minha pergunta: será que nós estamos aceitando a palavra de Deus e o Espírito? E se nós estamos, será que esse é um momento de mudarmos como essa mulher mudou? Terceira pergunta: será que estamos respondendo à graça de Deus? Deus está nos chamando? Será que nós estamos respondendo a ela? E lembrem que no metodismo a gente trabalha dois conceitos: a sinergia, Deus chamou a todos, mas nem todos são escolhidos, porque nem todos respondem. E aí, que é a sinergia, né? E o segundo elemento que a gente trabalha é a santificação interna e externa. Então, quando nós respondemos à graça de Deus, nós vamos dar frutos internos, que é a mudança do nosso caráter, e externo, que é a transformação das coisas que estão à nossa volta, a nossa família, as pessoas do nosso trabalho,
a nossa comunidade? Será que nós estamos respondendo à graça de Deus? Porque esses frutos revelam a verdadeira adoração, as marcas que o Wesley vai falar, as marcas, ele vai falar da verdadeira fé, né? As marcas do novo nascimento, perdão, esse é o termo que ele fala, as marcas do novo nascimento. E será que estamos dispostos a adorar? Né? E aí a gente entra num terceiro conceito metodista, né? Que os meios de graça, para quem não sabe quem são os meios de graça, oração, leitura da palavra, cultos, grupos familiares, jejum, as clãs, né? Não, as clãs não, desculpa. As bendes, que são as células, e os ministérios que estão na igreja. Será que nós temos procurado eles? Porque são esses meios de graça que nos ajudam a dar frutos ao Senhor, que nos ajuda a enchermos da vontade de Deus. E aí a pergunta é, se estamos dispostos, será que estamos dispostos a adorar? Ou seja, nós estamos procurando os meios de graça? Mas não basta nós procurarmos os meios de graça. Porque lembra como Wesley chama, são meios, não são fim. Ou seja, você ir numa célula, você orar, você ler a Bíblia, você fazer o Vida com Deus, é um meio. Ele só vai ser um fim se ele tem cumprido o seu papel. Se você tem se transformado, como a gente leu lá em Colossenses 3:10, se revestido do novo homem, que é a imagem e semelhança de Deus. Será que nós temos insistido nessa transformação? Ou você acha que, ou nós nos achamos já pronto e nós não precisamos mais? Então fica essas perguntas, porque aquela mulher, ela tinha sede, ela entendia que ela não estava sendo suprida, por isso ela queria saber como ser uma verdadeira adoradora, e Deus respondeu a ela como ser, e ela respondeu, e não só estava disposto a adorar, como levou a muitos a adorar. Será que nós podemos ser como essa mulher, ou seremos como aquele Nicodemos, cheio de capacidades, mas esses formalismos barraram naquele exato momento? Depois ele vai virar um discípulo, mas bem depois, né, no último ano de ministério de Jesus, após a sua morte, mas naquele momento esse formalismo não permitiu ele responder à graça de Deus. Tá bom? Então é isso. Alguma dúvida, pessoal? Ô Lucas, você Pode falou de falar. uma parte. Pode falar. Achei que o Carlos ia falar. Você falou de uma parte que em questão, não sei se era em espírito e em verdade, que era somente uma palavra só, que era pneu e a E outra aliateia. palavra. Aliateia, Aliaté. que é verdade. Ah, sim, seria uma palavra só, né? Não tem como separar. Que são duas palavras, né, pneuma e aleateia, mas que aqui, no contexto do texto, ela tem que ser entendida como se fosse uma expressão conjunta. Então, alguém me fala em uma expressão em português que as palavras se unem para criar uma expressão. Bom de bola. Bom de bola. Você não pode separar bom e de bola. Você tem que unir. É um cara que joga bem, um cara que é habilidoso. Então, você não pode separar as palavras, né, falar, senão não faz sentido. Então você tem que entender ela de forma unida, que é a mesma coisa. Perfeito, obrigado. Imagina. Fala, Carlão. Sobre isso que ele perguntou também, na hora que você falou, eu estava pensando no de Nicodemos, né? Que Jesus fala que importa nascer de novo, e aí ele vai falar a segunda vez e ele fala, né? Tem que nascer da. A expressão que ele usa é a mesma coisa, o pessoal tenta separar. Água e espírito. Oi, Jesus desculpa. responde para ele: para você nascer de novo, você precisa nascer da água e do espírito. E aí a Isso. expressão água e espírito é uma coisa única. Isso, Você travou, exatamente. Carlos. Não, mas é isso aí. Mas pode fazer sua pergunta. Não, era isso, eu estava lembrando que lá no capítulo 3 é a mesma coisa. São duas E, palavras que. e que significa, tem um sentido parecido, que é se esvaziar de si mesmo e ser restaurado por Deus.
que é ser restaurado, né, não deixar as coisas externas, que é o formalismo religioso de Nicodemos. Se ele não deixasse aquele formalismo religioso, ele não conseguiria receber da água do Espírito, né? Que a água, que é um simbolismo de purificação, né? O Espírito, que seria a própria vontade de Deus, mas aqui junto, que seria basicamente Jesus está rompendo ali com o formalismo rabínico, e ele teria que aceitar, abandonar o seu formalismo para conseguir que o seu coração recebesse a mensagem de Cristo e assim ter o novo nascimento. Daí a expressão água e espírito. E ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Só mais uma coisa, eu acho que tá caindo porque o Wi-Fi de repente resolveu cair aqui, eu tô no 4G. Mas parece que nesses dois diálogos é interessante como acontece, né? Tanto Nicodemos quanto a mulher, eles começam com uma intenção, com uma ideia, e o diálogo vai acontecendo e vai progredindo, e Jesus vai trazendo luz até que ele chega à revelação final, né? Tem esses dois caminhos nos dois diálogos, ele tem uma progressão aí no diálogo para ir até chegar no final, em que ele revela alguma coisa muito maior. Isso é bem interessante. Não, isso é interessantíssimo, que Jesus dirige os dois diálogos, né? Os dois diálogos não estavam exatamente falando sobre isso, mas Jesus ele procura ali abrir os olhos dos dois. Só que o formalismo de Nicodemos, naquele exato momento, lembrando que Nicodemos vai virar um discípulo, mas no final ali do último ano do ministério de Jesus, ele deixa, ele reconhece, mas aqui ele não consegue entender. Já a mulher reconhece, e aí os dois estavam desejosos, mas um só conseguiu naquele momento se suprir. Ô Lucas, agora um negócio que você falou que eu achei interessantíssimo, é que eu nunca tinha ouvido, na verdade, que a mulher samaritana não era bem vista nem pelos próprios samaritanos. Não, Você por isso que ela estava naquele poço, que é um poço longe da cidade, e naquele horário. Jesus, por isso que ela vai falar, realmente eu não tenho marido. Ela falou, falaste bem, porque esse é o seu quinto marido, esse é o seu quinto marido, mas ele, mais ou menos ele fala isso, ou seja, é o quinto homem que ela tem e não é o seu marido, ou seja, é a quinta pessoa que ela está tendo uma relação de casado, mas fora do casamento. Então, ela tenta ela tenta se preencher com relacionamentos, né? E fora da bênção de Deus. Por isso que ela é uma pessoa mal vista, né? Ela é uma mulher ou da vida ou uma mulher com uma estrutura de família não normal para aquele tempo, de uma pessoa não religiosa. Pode falar, Rômulo. Ô, Lucas, o que eu acho interessante nesse texto é que, conforme você comentou, a mulher ela tinha um estigma, né, provavelmente sério, né, em função do passado dela. E o mais interessante para mim, né, esse texto você não leu, eu não quero dar spoiler, mas está na Bíblia, né, que ela deixa o cântaro e vai à cidade, né? E ela volta com várias pessoas, né? Então, o que me chama a atenção que essa conversa com Jesus que ela teve foi tão impactante que mesmo ela sendo uma mulher mal vista, mesmo ela sendo talvez uma pessoa rejeitada, talvez não seja se ela tinha muitos amigos ou não, as pessoas deram crédito ao que ela falou, o testemunho que ela deu, ao ponto de saírem da cidade, talvez na hora até do almoço, sei lá que hora que é, com sol a pino, numa condição talvez desfavorável, e acompanharam a ela, e aí ouviram a Jesus. Então, isso também, para mim, só por si só é um milagre. Sim, e eu acredito, isso é muito bem observado, Romulo, eu acredito que eles deram crédito porque a transformação daquela mulher deve ter sido tão grande que as pessoas tiveram que ir lá ver com seus próprios olhos. Por isso que eles dizem, nós viemos antes por aquilo que você falou, agora nós vemos com os nossos próprios olhos, ou seja, o que ela falou para eles marcaram eles. Por quê? Provavelmente não era uma pessoa religiosa, não era uma pessoa apegada, não, aí ela, primeiro, ela enfrentou a multidão, que ela fugia todos os dias, enfrentou a multidão com uma ousadia que ela não tinha nem
ela tinha medo de ir no poço. Então ela vai diante das pessoas, fala para elas, ou seja, enfrenta os olhares, né? E ainda fala com uma ousadia que ela não deveria falar. E fala de uma coisa que ela não falaria, que seria uma coisa religiosa, pelo tipo de vida que ela tem, né? E isso marca a galera. Falou, mano, se isso aconteceu com ela, eu quero isso aí também. E aí a galera vai. É mais ou menos, eu acho que isso E é que deve interessante ter. que Jesus espera ela voltar, né? Porque, de repente, os discípulos falam, ô, vamos, Jesus, vamos embora, tá muito quente aqui, vamos vazar. Aí, ele, como ela tinha deixado o cântaro, né? Jesus sabia que ela ia voltar por causa do cântaro. Sim. E aí ele fala, ó, agora se prepara, e aí eu não vou falar mais porque é o texto do nosso amigo César, que já fiquem aí ansiosos para a aula dele na próxima semana. O Lucas, é interessante que essa observação que o Rômulo fez, né? Que o pessoal pegou e foi atrás dela, e em razão do milagre de Deus, primeiramente, ter ouvido a ela, e também acho que da mudança de postura dela, né? Pela forma com que ela falou. Isso aí confirma o que você disse em relação à doutrina de Wesley, né? Que o evangelho causa mudança na pessoa e, consequentemente, ao seu redor também, né? E isso é adorar em espírito e em verdade. Que é o que o Pai está procurando. Né? Então, Amém. Não é orar apenas, é também orar, não é apenas cantar, é também cantar, não é apenas ler a Bíblia, é também ler a Bíblia, mas isso tudo tem que levar a uma transformação interna e externa em você. Se não transformou, quer dizer que você tem que desistir? Não. Quer dizer que você está fazendo alguma coisa, eu e você estamos fazendo coisas que não estão cumprindo o seu papel. Então a gente tem que perseverar para isso. Ou a gente teve uma transformação, mas aí às vezes deu uma abandonada, né? Por isso que a Bíblia diz lá em Colossenses revestir, como se fosse uma roupa, né? Às vezes a gente coloca aquela roupa de transformação, mas aí a gente não persiste, né? A gente deixa ela para trás, a gente volta para aquela roupa anterior do velho homem. Então a gente tem que todo dia estar se transformando nessa adoração em espírito e em verdade. Por isso que Paulo, como a Vivian falou, transformai-vos, o versículo anterior fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, pela cosmovisão bíblica, né? E aí outro tema que a gente poderia entrar, será que a Bíblia, será que ela tem sido a nossa cosmovisão? O que é a cosmovisão? É as lentes, né, como esse óculos, que me ajuda a enxergar a realidade. Será que são essas lentes que me ajudam a entender como eu entendo a minha realidade, como eu entendo o que é família, como eu entendo o que é casamento, como que eu entendo o que é sociedade, o que é comunidade, né? Então, isso vai me gerar adoração em espírito e em verdade. Quem que levantou a mão? Ô, Bruno, pode falar, desculpa. Ô Lucas, quando Nicodemos foi ter um encontro com Jesus, ele que foi buscar a Jesus ou Jesus estava aguardando ele? A Bíblia diz que Jesus estava em Jerusalém ainda e era à noite. E o Nicodemos foi ter encontro com ele de noite para não ser visto, porque Jesus não era alguém bem visto. Vamos lembrar que ele tinha acabado de purificar o templo, ou seja, purificar o templo era expulsar as pessoas que estavam no átrio dos gentios, que é a beirada do templo, vendendo coisas e comercializando de maneira ilegal, ou seja, ele acabou com a corrupção ali momentânea do templo, e a galera não ficou muito feliz com ele. E então os religiosos não aceitavam Jesus, mas Nicodemos, que era um religioso diferenciado, ele já via que Jesus tinha uma coisa diferente. Por isso que ele vai procurar, mas ele vai com receio, por isso que ele vai à noite. Né? Outros vão dizer que a noite era algo comum, mas eu tenho para mim que ele foi à noite para não se revelar. E aí ele vem diante de Jesus e considera ele como mestre. Ele fala, olha, eu sei que você é alguém vindo de Deus, porque alguém que não fosse vindo de Deus não poderia fazer essas coisas.
e aí ele ia continuar, provavelmente ele ia fazer, mas ele ia fazer aquele, eu gosto de tal pessoa, mas antes de ele falar o mas para falar o que ele não gostava ali de Jesus, Jesus já meteu ali, já começou a falar sobre novo nascimento. Então, sim, Nicodemos foi procurar Jesus. É óbvio que Jesus, sendo Deus, ele já estava esperando, mas Nicodemo que teve a iniciativa. Ah, sim, desculpa. Então é tipo diferente nessa. Ele estava aguardando a samaritana, né, e Nicodemos foi o encontro dele. Sim, Então, mas os dois casos, os dois estavam sedentos, os dois tiveram iniciativa, né? Assim, Nicodemos teve iniciativa até Jesus, samaritana encontra Jesus por acaso, mas depois ela tem iniciativa no sentido de receber as palavras de Jesus. Ela já tinha uma intenção de ser transformada, de querer ser suprida, e Jesus dá isso a ela e ela responde. No caso Nicodemos, ainda que ele teve a iniciativa, ele não foi naquele momento transformado, porque tinha muitas barreiras religiosas dentro dele, que depois, lá no final do ministério de Jesus, ele vai abandonar. Né? Preste atenção, que ele não queria nem ser visto diante dos homens falar com Jesus, e no final do texto ele diz que ele e José de Arimateia foram diante de Herodes o Grande, não, diante de Pilatos buscar o corpo de Jesus. Ou seja, e levar juntos o corpo dele para ser colocado num túmulo que era de José de Arimateia. Ou seja, ele se mostrou para o Pilatos, que tinha acabado de mandar matar Jesus, ainda que em contragosto, mas mandou, para o sumo sacerdote Caifás e Anás, e para toda a comunidade de Israel. Ou seja, agora o negócio ia pegar para ele. E ele foi, porque ele creu. Né? Por ele creu. Então, ele vai, no final da vida dele, ter um encontro, mas demorou, diferente da samaritana que, logo naquele exato momento, ela creu. César, você queria perguntar mais alguma coisa? Na verdade, eu queria saber sobre essa estratégia de metodologia. Você não envia material, né? Você produz o material e apresenta na hora, é isso? Você diz de fazer a apresentação aqui, a Isso, aula ao vivo? isso. A gente monta o slide, né? Eu mandei até o slide para o Rômulo, caso desse algum problema, porque aqui o Rômulo, como ele é o moderador, ele me libera para mim compartilhar a tela. Então eu posso clicar aqui no Google Meet e pedir para compartilhar a tela, e aí você vê e eu vejo. Ou eu posso mandar o slide para o Rômulo, e o Rômulo que compartilha a tela, e o Rômulo que vai mudando os slides. Então, aí vai da maneira que você quiser. Mas aí o material é enviado pela manhã para o Rômulo. Caso tenha algum problema, ele consegue trocar os slides para você. Mas você não precisa mandar aula gravada mais. Irmão César, se você quiser, a gente pode fazer depois um teste prévio para você aprender e se sentir confortável, tá bom, meu irmão? Basta você me procurar o melhor horário. Tá ok, então. Tranquilo. Pessoal, eu gostaria de ficar mais, mas eu tenho que entrar agora na água ali atrás, então muito obrigado, viu, gente? Mas já deu nosso horário também, 11h30. Vamos orar para terminar. Carlos, ora aí, rapidinho, para a gente finalizar. Ora. Só não incomoda com o barulho da água ali na praia. Tá, claro. Senhor Jesus, nós te louvamos e te damos graças, Senhor Jesus, porque a tua palavra é maravilhosa, o teu evangelho é vida, Senhor Deus. O teu reino é maravilhoso para nós e nós amamos fazer parte dele por tua causa, Jesus, pelo teu intermédio. Nós te louvamos nessa manhã, Jesus, pela aula maravilhosa, que o Senhor abençoe a vida do professor Lucas, Pai. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, Senhor. Que essa palavra, Pai, não seja só nesse momento agora de domingo, mas que possa, Pai, vir nos incomodar durante a semana, nos fazer lembrar dessa palavra, Senhor Deus, para que nós possamos crescer, que o nosso coração seja humilde para receber, Pai, crescer e entendermos, Senhor Jesus, que para te adorar em espírito e em verdade não precisamos estar em um lugar específico,
mas nós fazemos, Senhor Deus, reconhecendo que o Senhor Jesus é Deus e que o Senhor Jesus é a salvação dos homens. E nós te louvamos, Jesus, que essa palavra venha encontrar solo fértil em nossos corações. Nós queremos ser, Senhor Jesus, como essa mulher que teve sede, Pai. Mesmo perdida, nós queremos ter sede, Senhor Jesus, sede profunda dessa água viva, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos, pedimos que o Senhor abençoe o culto nessa noite, que seja uma reunião abençoada, um ajuntamento abençoado dos teus filhos reunidos, e que essa semana seja uma semana, Pai, de serviço no teu reino, em nome de Jesus. É que nós oramos. Amém e amém, Senhor. Amém. Só dando um recado, vocês também podem depois ver essa aula gravada, o Rômulo está gravando aqui, então você que está online, nós agradecemos a sua participação, e você que estiver online, depois curta, compartilhe o vídeo, e sempre lembrando que tem a aula gravada às 10 horas, e depois ainda o Rômulo também sempre passa para o YouTube, então ela pode ser vista novamente ou depois gravada. Então sempre as aulas vão ser ao vivo às 10 horas, mas sempre depois vai ter ela subida para o YouTube, tá bom? Obrigado. Abraços. Tchau, gente. Bom domingo. Um abraço. Tchau. Um abraço.